Nesse devocional agora, nós vamos refletir um pouquinho numa palavra que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26 até o versículo 34. Lá, o Mestre Jesus está ensinando sobre não andarmos ansiosos, não andarmos preocupados com as coisas. E nessa palavra ele diz mais ou menos assim, não andem preocupados com coisa alguma. Por que vocês andam preocupados com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão vestir? Não se preocupem com isso. E aí, para lidar com a preocupação, Jesus diz para eles assim: olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas o Pai cuida delas. E da mesma forma, vocês valem muito mais do que as aves, então Deus vai cuidar de vocês também. E aí ele fala, não se preocupem com o que vocês vão vestir, olhem para o lírio do campo. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como os lírios, né? E se Deus cuida da erva do campo tão bem, acaso ele não vai cuidar de vocês? E então a gente vê Jesus, ele sempre simplificando muito as coisas. Nós vemos Jesus como a pessoa mais poderosa, maravilhosa, mais sábia, mais soberana que já pisou por essa terra. E nós vemos ele como uma pessoa muito simples, muito humilde, sempre vivendo uma vida muito simples, simplificando as coisas. E é isso que ele nos ensina a fazer nessa palavra. Ele fala, olhem para as aves, observem as coisas que Deus criou e como Ele cuida de tudo. Então, da mesma forma como Deus cuida de tudo na natureza, e Deus pensou em cada detalhe, Deus pensou em colocar perfume na flor, Deus pensou no que cada animalzinho iria se alimentar. Ele pensou em tudo. E da mesma forma como Ele pensou nos animais, pensou na natureza, muito mais ele se importa conosco, muito mais ele realmente se importa principalmente com aqueles que estão buscando a ele, que dão espaço para ele nas suas vidas. E aí Jesus fala assim, por mais ansioso, por mais preocupado que vocês estejam, quem de vocês é capaz de acrescentar um dia ao curso da sua vida? Então Jesus fala, nós não somos capazes de controlar quanto tempo nós vamos viver, nós não somos capazes de nos dar mais tempo de vida do que nós temos. Nós não temos como controlar nada disso. Antes, desse negócio de vírus e tudo, eu já usava esse exemplo com os pacientes muitas vezes quando eles estavam falando sobre o quanto eles andavam preocupados, e por trás da preocupação muitas vezes está uma necessidade humana de controlar tudo. E também uma dificuldade que nós temos de lidar com as incertezas. Então, para ter certeza e para tentar controlar as coisas, as pessoas se preocupam. O que é a preocupação? É se preocupar, ou seja, é gastar energia, se ocupar com uma coisa antes que essa coisa realmente, efetivamente aconteça. Então, as pessoas, elas gastam energia e se ocupam lá com o futuro para tentar controlar o futuro, para tentar fazer com que quando as coisas efetivamente acontecerem já esteja tudo meio previsível. Só que o que efetivamente que nós podemos controlar nessa vida? Se um vírus microscópico muitas vezes pode nos deixar doentes e mudar tudo, mudar tantas coisas. Então, de fato, nós não temos como controlar, nós não temos como nos dar mais tempo de vida. Nós não temos esse controle. Então nós precisamos confiar nessas palavras de Jesus. Nós não temos como controlar as coisas, mas nós podemos colocar o controle nas mãos dele. Nós podemos, de fato, procurar decidir confiar nele, decidir entregar tudo nas mãos dele, decidir crer que Jesus vai cuidar de cada detalhe das nossas vidas. E aí, se tiver alguma coisa preocupando, se tiver alguma coisa deixando ansiosa, nós podemos colocar em prática aquela palavra que está lá em Filipenses 4, que Paulo nos ensina. Não andem ansiosos por coisa alguma, em vez disso,
que todas as suas ansiedades, né, todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus através da oração e da súplica. E aí, então, a paz que vai além do entendimento humano vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nós podemos orar e crer que essa paz que vai além do entendimento humano vai nos alcançar e que Deus, Ele tá sim com a nossa vida nas mãos e que Ele tem o controle de todas as coisas e que nós podemos viver uma vida simples, uma vida leve, andar por aí voando e cantando como as aves, né, na confiança de que Deus cuida de todas as coisas e que cuidará também de nós. Amém?